E com alegria vamos ouvir mais uma vez o que é que nos traz o Evangelho de hoje, a mensagem, como podemos compreender a nossa vida nesse dia 5 de junho. E assim nos fala São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pedindo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e os lados. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. Àquele que perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E quem não perdoardes, eles lhes serão retidos." Retidos, gente, e aí vem a compreensão da minha parte, significa que serão retidos em vida na terra, não significa que nunca serão perdoados. Mas aqui as palavras demonstram a autoridade que Deus deu, que Jesus deu aos apóstolos, de poderem atuar no meio de todos, compreendendo as situações de cada um e perdoando-lhes as ações erradas em pecado, para que se tenha nova vida e novos caminhos. Meu entendimento de hoje é que todos nós podemos fazermos uma conversa interior com Jesus Cristo, com Deus. Avaliarmos para tanto a nossa vida é necessária, como que nós estamos nos portando diante das nossas relações, primeiro conosco. Será se eu estou me respeitando e não estou me autodestruindo? Como que eu faço isso? Como é que estão meus pensamentos? Como que estão os meus vícios? Eu tenho vencido? Eu sou uma pessoa equilibrada ou eu sou uma pessoa que tem algum distúrbio? De repente eu não posso ver nada que já quero comer, ou de repente eu não posso ver qualquer possibilidade de ter algum dinheiro, independente de ser honesto ou não, que eu já quero ter. Tudo isso aí são vícios, são fontes de pecado. E toda fonte de pecado ela tem que ser acabada para que ela não nos destrua. É um desequilíbrio na nossa vida. E aí, saindo um pouquinho das relações pessoais, como está minha relação com a sociedade, minha relação social? Será se eu quero o bem só para mim, ou se também em minhas ações, em meus pensamentos, eu coloco o coletivo como importante, né? Ou eu uso do egoísmo para achar que primeiro tem que ser eu em tudo. Veja, claro que nós temos que estar fortes para podermos vivermos e ajudar o próximo. Mas, por exemplo, se nós vamos tomar uma decisão que é uma decisão coletiva, desde o próprio fato, como temos esse ano, de eleger pessoas para nos representar. Eu sinceramente acredito que o mundo precisa de um novo sistema de governança. Inclusive, quero tentar compreender como pode ser esse novo sistema. Porém, temos que utilizar o que temos aí. E o que temos aí são de eleger pessoas para falar por nós. O primeiro passo que devemos fazer é, sendo uma ação coletiva como não nos deixar escolher por ações individuais. E peçamos sabedoria a Deus para fazer diferente. Essa tossezinha me acompanhou esses últimos dias, mas já está indo embora. Porque ações coletivas, se forem feitas de forma a só me beneficiar, também gera uma pendência em um pecado, mesmo que pequeno ou grande ou médio. A dimensão vai depender do que você está sentindo ou de como você está fazendo, bem como a influência dele em sua vida, porque tudo que a gente faz é mesmo que você plantar. Se você planta, você colhe.
né? Portanto, devemos ter também ações voltadas não só para nós, mas para todos. E, por último, como que está a nossa vida espiritual, né? Minhas orações, nosso contato com o nosso eu interior, ou a gente acha que é só esse corpo físico, morreu, acabou e nada mais existe. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com muitas teses, muitas conversas que há em todas as partes, meio que desfocando ou buscando desfocar a todos de um entendimento mais de si próprio espiritualmente, de um entendimento mais próximo de tudo que nós somos. O próprio Jesus já nos fala que nós nem desse mundo somos. A gente está aqui em uma passagem. E a prova disso é verdadeiramente a passagem breve que temos, e a morte logo vem encerrar. É como se fosse uma viagem de um local para outro, que você viaja, ao você chegar no final dessa viagem, você precisa descer. E aí descemos nosso espírito do nosso corpo físico e retornamos para o lugar de origem, ou lugares melhores ou lugares piores. Vai depender de como nessa viagem nós nos comportamos. Nessa viagem nós buscamos entender o sentido, suas regras justas de liberdade, livre-arbítrio, mas também de não passarmos dos nossos limites, respeitando os limites do próximo, ou nós a todo momento tentamos ter o melhor para nós e nada se importar com o próximo. Isso acontece muito nos comércios, por exemplo. Se eu sou um comerciante no meu negócio, eu quero só eu ter que ter tudo, e se eu puder destruir o meu concorrente, eu vou destruir, se eu puder falar mal dele, se eu puder prejudicá-lo. Quer dizer, essa é uma plantação muito perigosa que se faz na mente, nos pensamentos e nas ações. Assim, haja com você, tenha fé em você, no que você faz, coloque Deus à frente, vença os vícios, haja pessoalmente de forma firme, haja socialmente de forma compartilhada, haja espiritualmente de forma coletiva, coloca Deus acima de tudo, busca conhecer e aprofundar-se mais, não ficando apenas no Evangelho, que é uma grande base, mas é o início e o conteúdo de praticamente tudo que nós precisamos. Porém, para colocarmos em prática, precisamos nos aprofundar cada vez, tirar esse tempo para conhecer mais e pedir a Deus, que assim como ele disse aqui no Evangelho, que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos para que eles pudessem agir sobre a humanidade, peçamos a ele também que faça-se descer o Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos fazer a nossa parte. Que Deus nos abençoe e sigamos sempre em paz.